Ela apareceu numa terça-feira comum, sem aviso, sem drama. Apenas tocou a campainha da casa de Rafael como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. 15 anos depois das primeiras cartas anônimas, depois de noites em claro tentando ignorar palavras que nunca vinham com o remetente, uma mulher estava ali, em carne, osso e sorriso calmo demais. "Sou eu", disse ela, "a das cartas." Marina, sua esposa, abriu um sorriso instantâneo. Um daqueles sorrisos aliviados, quase emocionados, como se uma pergunta antiga finalmente tivesse encontrado resposta. A família se aproximou, ofereceram água, café, abraços constrangidos, queriam ouvir tudo. Mas Rafael não se moveu, porque algo estava errado. Não no que ela dizia, mas no jeito como dizia, na segurança excessiva, no olhar que examinava a casa como quem revisita um cenário já conhecido, nos detalhes que ela não deveria lembrar. E lembrava. Ela sabia coisas demais. Enquanto Marina falava animada sobre as cartas, sobre o quanto aquilo finalmente fazia sentido, Rafael sentiu a mesma sensação que tivera 15 anos antes, ao abrir a primeira mensagem anônima. O aperto seco no estômago, a certeza de que aquela história nunca foi sobre curiosidade, mas sobre vigilância. E quanto mais ele observava aquela mulher sentada à mesa da sua casa, sorrindo para sua família, mais claro ficava. Se ela realmente fosse a autora das cartas, então alguém havia mentido por muito tempo. E se ela não fosse, então o segredo que Rafael enterrara com tanto cuidado estava prestes a vir à tona. A campainha tocou às 3h27 da tarde de uma quinta-feira comum. Rafael Henrique Costa estava no escritório do segundo andar, revisando plantas de um projeto residencial em Jurerê, quando ouviu a voz de Marina vindo do andar de baixo. Não era o tom que ela usava com vendedores ou vizinhos. Era algo diferente, hesitante, quase reverente. Ele desceu as escadas devagar, sentindo um peso estranho no peito. Marina estava parada na entrada, segurando a porta meio aberta, os olhos arregalados fixos em alguém do lado de fora. Quando viu Rafael, ela se virou com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Surpresa, emoção, algo próximo de esperança. "Amor", ela disse, e sua voz tinha aquele tremor que aparece quando alguém está tentando manter a calma. "Tem uma pessoa aqui. Ela diz que é a Letícia." O mundo parou. Rafael desceu os últimos 3 degraus como se estivesse em câmera lenta. Do andar de cima, ele ouviu a risada do filho Lucas assistindo desenhos. A tarde de Florianópolis entrava pela janela, dourada e quente. Tudo normal. Tudo absolutamente comum. Exceto pela mulher parada na soleira da porta. Ela tinha uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo baixo, roupas simples, jeans e uma blusa de algodão azul clara. Carregava uma mochila grande nos ombros, como quem viajou de longe. Seus olhos eram castanhos também, e naquele momento estavam fixos em Rafael com uma intensidade que ele sentiu fisicamente. "Oi, Rafael", ela disse, e sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido. "Eu sei que isso é inesperado, mas eu sou Letícia, a pessoa que escreveu as cartas." Marina puxou o ar. Rafael não se moveu. Posso entrar?" A mulher perguntou. Para entender o que aquilo significava, a impossibilidade absoluta daquele momento. É preciso voltar 15 anos. Rafael tinha 16 anos quando a primeira carta chegou. Foi numa segunda-feira de março de 2010. Ele era aluno do segundo ano do ensino médio no Colégio São Paulo, em Blumenau. Não era popular. Não era odiado. Era aquele tipo de invisibilidade que dói mais que qualquer agressão direta. Ele simplesmente não existia para a maioria das pessoas. Nos trabalhos em grupo, era sempre o último a ser escolhido. No recreio, ficava sozinho fingindo que estava ocupado com o celular. Quando falava, as pessoas ouviam com aquela expressão educadamente desinteressada de quem está esperando a conversa acabar. A carta estava dentro do caderno de matemática quando ele abriu a mochila na primeira aula. Um envelope branco, sem remetente,
com seu nome escrito em caligrafia delicada. Dentro, uma folha de papel de carta com borda florida, perfumada com algo suave. Lavanda, talvez. Querido Rafael, sei que você não me conhece, mas eu te vejo todos os dias. E acho que você é especial. Não pela razão que você imagina. Não é pela aparência ou pelo que você usa. É pela forma como você observa o mundo. Como você parece estar sempre pensando em algo profundo quando os outros estão rindo de bobagens. Hoje, você me fez sorrir quando ajudou aquela menina a pegar os livros que caíram. Ninguém mais notou. Mas eu notei, sempre observando Letícia. Rafael leu 3 vezes, depois 4. Seus amigos, Marcos e Tiago, os únicos que conversavam com ele regularmente, notaram. O que é isso? Marcos perguntou curioso. Rafael hesitou, depois mostrou. A reação foi imediata. Marcos arregalou os olhos. Tiago deu um sorriso impressionado. De repente, Rafael não era mais invisível. Ele tinha uma admiradora secreta. Alguém tinha notado ele. Alguém achava ele especial. Cara, você tem que descobrir quem é, Tiago disse animado. E assim começou. As cartas chegavam todo dia. Às vezes dentro da mochila, às vezes no armário. Uma vez, dobrada dentro do livro da biblioteca que ele havia pegado. Sempre escritas à mão, sempre com aquela caligrafia feminina delicada, sempre assinadas apenas Letícia. Elas falavam de coisas pequenas. Uma resposta inteligente que Rafael deu em aula. A forma como ele sorria quando achava algo genuinamente engraçado. Como ele era gentil com a senhora da cantina. Nada romântico demais, nada invasivo, apenas observações, como se alguém realmente prestasse atenção nele. A vida de Rafael mudou. De repente, ele tinha algo interessante sobre si mesmo. Os colegas perguntavam sobre as cartas. As meninas ficavam curiosas. Alguns até tinham teorias sobre quem poderia ser Letícia. Ele não era mais o garoto invisível, era o garoto com um mistério romântico. As cartas continuaram através dos anos. No 3º ano, na Faculdade de Arquitetura em Florianópolis, para onde ele se mudou aos 18, no primeiro emprego, sempre encontrando um jeito de chegar até ele. A caligrafia se manteve a mesma. A assinatura nunca mudou. Letícia. Rafael guardou todas, cada uma delas, organizadas por data em caixas de madeira que comprou especialmente para isso. Seus amigos sabiam. Sua mãe sabia. Quando conheceu Marina, aos 27 anos, ela também soube logo no início. Ele mostrou as caixas de cartas numa das primeiras vezes que ela foi ao apartamento dele. É meio bizarro, eu sei, ele disse constrangido. Marina leu algumas cartas com atenção e depois olhou para ele com ternura. Não é bizarro, é tocante. Alguém te observou por tanto tempo. Te conheceu de um jeito que talvez nem você mesmo se conheça. Ela nunca demonstrou ciúmes. Era parte da história dele, do homem que ele era. Meu marido tem uma admiradora secreta, ela brincava com amigas. É tipo um romance de época. Casaram, tiveram Lucas, compraram a casa em Florianópolis. As cartas continuaram chegando, agora pelo correio, sempre com o mesmo tipo de envelope, a mesma caligrafia. Mas 2 meses atrás, elas pararam. A última carta dizia apenas: Querido Rafael, chegou a hora. Preciso te conhecer pessoalmente. Até breve. Letícia. Marina ficou empolgada. Ela finalmente vai se revelar. Rafael sentiu um aperto no estômago que não soube explicar. E agora, ali estava ela. Uma mulher de carne e osso dizendo ser Letícia. Claro, entre, por favor, Marina disse, abrindo a porta completamente. Ela olhou para Rafael, procurando confirmação, aprovação, mas ele continuava parado no pé da escada, observando. A mulher, Júlia, ela disse que se chamava Júlia Mendes, mas usava o pseudônimo Letícia nas cartas. Entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse memorizando cada detalhe. Seus olhos pararam nas fotos da família penduradas na parede. No quadro que Rafael tinha desenhado de uma paisagem de Blumenau. Na estante cheia de livros sobre arquitetura.
É exatamente como imaginei, ela murmurou. Marina, sempre hospitaleira, ofereceu café. Júlia aceitou. Sentaram-se na sala. Marina e Júlia no sofá, Rafael na poltrona em frente, mantendo distância. Lucas apareceu rapidamente, curioso com a visita, mas Marina o mandou de volta para o quarto com a promessa de sorvete depois. Eu sei que isso é chocante, Júlia começou, segurando a xícara de café com as duas mãos. Acredito que vocês tenham 1000 perguntas. Eu também ficaria confusa se estivesse no lugar de vocês. Por que agora? Marina perguntou, inclinando-se para a frente. Depois de todos esses anos, por que finalmente decidiu se revelar? Júlia olhou para baixo, para o café. Porque eu percebi que estava usando as cartas como desculpa, para nunca ter que enfrentar a realidade, para nunca ter que arriscar uma rejeição de verdade. Ela olhou para Rafael. As cartas eram seguras. Eram perfeitas porque eram à distância. Mas viver assim é viver pela metade. Rafael estudou cada movimento dela, a forma como seus dedos apertavam a xícara, o jeito que ela mordia levemente o lábio inferior antes de falar. Estava nervosa. Muito nervosa. Mas era nervosismo real ou performance? Como você sempre soube onde eu estava? Ele perguntou. Sua primeira frase desde que ela entrou. Voz controlada, quase fria. Quando me mudei para Florianópolis, quando mudei de apartamento. Como as cartas sempre me encontravam? Júlia sorriu, meio sem graça. Eu tinha formas, amigos em comum, redes sociais, depois que elas existiram. Não era stalking, eu juro. Era só atenção. Cuidado. Eu sempre soube onde você estava porque importava para mim saber. Marina achou aquilo romântico. Rafael achou aquilo evasivo. Você morava em Blumenau? Ele continuou. Sim. Frequentava o São Paulo também, mas era 2 anos mais nova. Você não me conhecia. E como colocava as cartas na minha mochila? No meu armário? Eu tinha amigas no seu ano. Pedia para elas. Dizia que era uma brincadeira. Ela deu de ombros. Adolescentes fazem coisas assim. As respostas eram plausíveis, todas elas. Mas havia algo. Rafael não conseguia nomear o que era, mas havia algo. Você lembra da carta de 14 de agosto de 2012? Ele perguntou de repente. Júlia piscou. De uma data específica? Você escreveu sobre o dia que comecei a trabalhar na minha primeira firma de arquitetura. Comentou sobre como eu estava nervoso, mas tentando parecer confiante. Júlia ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, assentiu devagar. Sim, lembro. Você usava uma camisa azul clara. Ficava ajeitando a gravata toda hora. Rafael sentiu um arrepio. Ele realmente usava azul naquele dia. Realmente ficava mexendo na gravata. Como ela sabia? As cartas estão todas guardadas? Júlia perguntou, mudando de assunto. Sim, Marina respondeu antes de Rafael. Ele guardou todas, cada uma. Estão no escritório, organizadas por ano. Posso vê-las? Seria nostálgico. Relembrar tudo que escrevi. Rafael sentiu o estômago apertar. Talvez mais tarde. Houve um silêncio desconfortável. Marina o quebrou. Você veio de Blumenau hoje? Deve estar cansada. Onde vai ficar? Júlia hesitou. Eu não planejei muito bem isso, para ser honesta. Acho que vou procurar um hostel ou algo assim. Bobagem, Marina exclamou, e Rafael conhecia aquele tom. Era o tom de decisão tomada. Você pode ficar no nosso quarto de hóspedes, pelo menos hoje. Não vamos deixar você ir para um hostel depois de 15 anos de amizade epistolar. Eu não quero incomodar. Não incomoda nada. Rafael, fala para ela que não incomoda. Ele olhou para a esposa, para a mulher que dizia ser Letícia. De volta para Marina. Claro, ele disse, e sua voz soou estranha, até para ele mesmo. Oca. Fique. Sem problema. Júlia sorriu, e havia gratidão genuína ali. Ou ela era muito boa atriz. Naquela noite, depois do jantar, onde Júlia encantou Marina com histórias sobre Blumenau,
e fez Lucas rir com imitações de animais. Rafael subiu para o escritório. Trancou a porta. Abriu a primeira caixa de cartas. Pegou uma ao acaso. De 2013, leu. Depois pegou outra. 2016, leu de novo. Suas mãos tremiam levemente quando voltou a guardar as cartas com cuidado, como sempre fazia. Tinha algo errado. Ele sabia que tinha, mas não conseguia provar. E o pior, não tinha certeza se queria provar. Porque se ela estava mentindo, quem realmente tinha escrito aquelas cartas? E por que tinha parado? Lá embaixo, ele ouviu Marina rindo de algo que Júlia disse. O som era leve, feliz. Ela estava adorando aquilo, o mistério finalmente resolvido, a autora revelada, a história com final feliz. Rafael apoiou a testa na mão, fechou os olhos e, pela primeira vez em 15 anos, sentiu medo das próprias cartas. Letícia tinha chegado. E nada nunca mais seria como antes. A manhã seguinte chegou com o cheiro de café e pão na chapa vindo da cozinha. Rafael desceu as escadas ainda meio sonolento e encontrou uma cena que parecia saída de um universo paralelo. Marina e Júlia rindo juntas enquanto preparavam o café da manhã. Lucas sentado à mesa desenhando e mostrando seus rabiscos para a tia nova, como tinha começado a chamá-la. Bom dia, dorminhoco, Marina disse, beijando Rafael rapidamente antes de voltar para a frigideira. A Júlia estava me contando sobre a época que ela trabalhava numa livraria em Blumenau. Você sabia que ela organizava clubes de leitura? Rafael serviu café, observando. Júlia estava usando roupas emprestadas de Marina, calça de moletom e uma camiseta simples, e parecia completamente à vontade na cozinha deles, como se estivesse ali há semanas, não horas. Não sabia, ele disse sentando-se. Deve ter sido interessante. Era, Júlia respondeu trazendo a travessa de ovos mexidos para a mesa. Eu sempre amei livros. Na verdade, acho que foi lendo que eu aprendi a escrever bem. As cartas, quero dizer. Ela sorriu para Rafael. Eu lia muito romance quando era adolescente. Acho que isso influenciou meu estilo. Marina praticamente brilhava de empolgação. Amor, você se lembra daquela carta linda de 2014? Aquela que citava Pablo Neruda? Rafael lembrava. Claro que lembrava de todas. Lembro. Eu estava lendo 100 sonetos de amor na época, Júlia disse com nostalgia na voz. Aquele verso sobre o amor que não te olha, mas em cuja direção você olha, me tocou tanto que quis compartilhar com você. Estava certo. O verso estava na carta, mas algo no jeito que ela disse, estava lendo na época, soou ensaiado. Ou Rafael estava ficando paranoico? Júlia vai ficar mais uns dias, Marina anunciou, olhando para Rafael em busca de confirmação. Conversamos e achamos que seria bom. 15 anos de cartas merecem mais que uma tarde de conversa, não acha? Claro, Rafael disse automaticamente. O que mais poderia dizer? Depois do café, Marina precisou sair para uma consulta médica de rotina e levar Lucas para a escolinha. Rafael tinha reunião com o cliente às 11, o que lhe dava pouco mais de 1 hora em casa. 1 hora sozinho com Júlia. Ela pediu para ver as cartas antigas. Disse que queria relembrar o que tinha escrito, que seria nostálgico reler depois de tanto tempo. Rafael hesitou, mas não conseguiu encontrar uma razão plausível para negar. Subiu ao escritório com ela seguindo logo atrás. As caixas estavam organizadas em ordem cronológica numa estante de madeira que Rafael tinha construído especialmente para elas. 2010 a 2024. 14 anos de correspondência unilateral. Ele pegou a primeira caixa de 2010 e colocou sobre a mesa. Júlia se sentou na cadeira do escritório, a cadeira dele, e abriu a caixa com um cuidado quase reverente. Pegou a primeira carta, ainda no envelope original, e atirou devagar. Meu Deus, ela murmurou, os olhos percorrendo as linhas. Eu era tão jovem quando escrevi isso. 16 anos. Ela riu baixinho. Parece outra pessoa. Rafael ficou de pé, observando. Viu seus olhos se moverem rápido demais. Não estava lendo com nostalgia. Estava estudando.
absorvendo, memorizando. Você lembra especificamente de escrever essa? Ele perguntou, apontando para a carta nas mãos dela. Júlia olhou para cima. Eu lembro do sentimento, da vontade de te falar aquilo. Os detalhes exatos. Depois de 15 anos, ela deu de ombros. É difícil lembrar palavra por palavra. Claro, Rafael disse. Faz sentido. Mas será que fazia? Ele lembrava de cada carta que tinha lido. Claro, ele era o receptor, não a autora. Mas mesmo assim, 15 anos de escrita, e ela não lembrava? Júlia continuou lendo, carta por carta. De vez em quando fazia comentários. Ah, essa foi depois daquela apresentação de trabalho que você fez na aula de história. Ou, lembro que estava chovendo quando escrevi essa. A tinta borrou um pouco no canto. Detalhes corretos. Todos eles. Como ela sabia? Rafael olhou o relógio. Tinha que sair em 20 minutos. Posso perguntar uma coisa? Ele disse de repente. Júlia ergueu os olhos. Claro. Por que você nunca quis se revelar antes? Em todos esses anos... Por que nunca apareceu? Ela colocou a carta de volta na caixa, devagar. Medo, disse simplesmente. Medo de estragar a magia, de você ficar desapontado com quem eu era na vida real. Ela olhou pela janela do escritório, para o céu azul de Florianópolis. Nas cartas eu podia ser perfeita. Podia pensar exatamente no que dizer, corrigir, reescrever. Na vida real, sou apenas eu, Júlia, comum, imperfeita. Era uma resposta boa, emocional, vulnerável. Mas Rafael tinha aprendido, ao longo dos anos como arquiteto, que as melhores fachadas são as que escondem as rachaduras mais profundas. E o que mudou? Ele pressionou. Por que agora você não tem mais medo? Júlia o encarou. Por um momento, Rafael viu algo passar por seus olhos. Algo que ele não conseguiu identificar completamente. Cálculo, tristeza, as duas coisas, porque percebi que estava desperdiçando minha vida. Ela disse por fim, que viver com medo é não viver de verdade. E eu não queria chegar aos 40, 50 anos e me arrepender de nunca ter tido coragem. Rafael assentiu. Guardou aquela resposta na memória para analisar depois. Preciso me preparar para a reunião. Fique à vontade para ler o que quiser. Só, por favor, mantenha tudo organizado. Prometo, Júlia disse, já pegando outra carta. Enquanto Rafael se trocava no quarto, ouviu o som suave de papel sendo manuseado vindo do escritório. Ela estava lendo rápido, muito rápido. Não estava relembrando. Estava aprendendo. A reunião com o cliente foi um desastre de concentração. Rafael se pegou pensando em Júlia sozinha em casa, lendo as cartas, absorvendo cada detalhe. Pensou em ligar para Marina e contar suas suspeitas. Mas o que diria? Acho que ela está fingindo, mas não tenho provas. Marina ia perguntar por que ele achava isso, e ele não tinha uma resposta que fizesse sentido. Quando voltou para casa, encontrou Marina, Lucas e Júlia brincando no jardim. Júlia tinha comprado sorvete para o menino. Vi uma sorveteria perto e não resisti, ela explicou. Marina estava feliz, relaxada, rindo de algo que Júlia tinha dito. Amor, Marina chamou quando o viu. A Júlia contou a história mais fofa de quando ela viu você ajudar um cachorro de rua em 2015. Você lembra? Ela disse que escreveu uma carta sobre isso. Rafael não lembrava de ajudar cachorro nenhum em 2015. Mas havia uma carta sobre isso. Ele tinha certeza. Tinha lido todas as cartas tantas vezes que conhecia os temas de cor. É meio vago na memória, ele disse cauteloso. Era um vira-lata pequeno, marrom, Júlia acrescentou, sorvendo seu próprio picolé. Estava mancando perto da faculdade. Você parou, examinou a pata dele e levou para uma clínica veterinária pública. Estava certo. Esse evento tinha acontecido. Rafael lembrava agora. Mas como Júlia sabia que ele tinha feito isso? A carta mencionava. Mas como ela sabia do evento real para escrever a carta sobre ele? A não ser que ela realmente tivesse escrito as cartas.
que realmente o tivesse observado por todos aqueles anos. Rafael sentiu a cabeça doer. Naquela noite, a mãe de Rafael, Dona Elisa, ligou. Marina atendeu e, claro, contou tudo sobre Júlia. A empolgação na voz de Marina era contagiante, e Rafael ouviu do outro lado da sala sua sogra praticamente gritar de emoção. Ela quer vir amanhã conhecer a Júlia, Marina disse depois de desligar, os olhos brilhando. Está tão feliz. Sabe como sua mãe sempre foi curiosa sobre as cartas? Ótimo, Rafael disse, e a palavra saiu mais seca do que pretendia. Marina franziu a testa. Você está estranho desde que ela chegou. Pensei que ficaria feliz. Estou feliz, ele mentiu. É só... muito para processar. Eu sei, amor. Marina se sentou ao lado dele no sofá, pegando sua mão. Mas não é incrível? 15 anos de mistério finalmente resolvido. E ela é tão... normal, tão legal. Fiquei com medo de que fosse alguém esquisito, sabe? Mas a Júlia é ótima. Rafael apertou a mão de Marina. Ela parece ser. Do quarto de hóspedes, ouviram Júlia cantarolando baixinho enquanto arrumava suas coisas. Lucas já estava dormindo. A casa estava quente, acolhedora, cheia daquela energia de quando recebem visitas queridas. E Rafael se sentia como se estivesse numa peça de teatro, onde só ele não tinha lido o roteiro. O jantar no dia seguinte foi numa churrascaria que Dona Elisa adorava. Ela chegou 15 minutos adiantada, ansiosa demais para esperar. Quando viu Júlia, abraçou a moça como se fossem velhas amigas. Então você é a famosa Letícia, Dona Elisa exclamou segurando os ombros de Júlia e a examinando dos pés à cabeça. Meu filho guardou cada carta sua, cada uma. Eu sempre dizia para ele tentar descobrir quem você era, mas ele preferia manter o mistério. Na verdade, Rafael começou, mas Júlia o interrompeu suavemente. Eu que preferia o mistério, Dona Elisa. Era covarde demais para me revelar. Mas Rafael sempre foi gentil em respeitar meu anonimato. Dona Elisa se derreteu. Durante o jantar inteiro, fez perguntas sobre como Júlia conseguia enviar as cartas, por que tinha escolhido Rafael, se tinha namorado em todos esses anos. Não consegui me apegar a ninguém de verdade, Júlia confessou, com uma tristeza convincente na voz. Rafael comeu em silêncio, observando Júlia construir sua narrativa. Ela era boa, muito boa. Cada resposta era emocional o suficiente para parecer sincera, mas vaga o suficiente para ser difícil de verificar. Quando Dona Elisa foi ao banheiro e Marina se distraiu com Lucas, Rafael aproveitou. Você disse que morava em Blumenau. Ele falou baixo, inclinando-se sobre a mesa. Em que bairro? Júlia não hesitou. Centro, perto da rua 15 de novembro. Estudou no São Paulo até quando? Até 2012. Me formei e fui fazer faculdade de letras na FURB. E trabalhava na livraria que mencionou para a Marina? De 2013 a 2016. Era meio período para pagar a faculdade. As respostas vinham rápido, confiantes. Como se ela tivesse ensaiado. Que livraria? Júlia piscou. Como? Qual era o nome da livraria? Houve uma pausa. Menos de 2 segundos, mas Rafael notou. Livros em Cia. Fechou em 2017. Falência. Rafael assentiu. Faria sentido verificar isso depois. Marina voltou para a mesa, interrompendo. Sobre o que vocês estão conversando? Só relembrando Blumenau. Júlia disse com um sorriso. Saudades da cidade. Mais tarde, já em casa, quando todos estavam dormindo, Rafael ficou acordado na cama, olhando para o teto. Marina roncava suavemente ao lado. Pela fresta embaixo da porta, vinha uma linha fina de luz do corredor. Júlia tinha deixado o abajur do quarto de hóspedes aceso. Ele se levantou com cuidado, vestiu o roupão e saiu do quarto. A casa estava silenciosa. Foi até a cozinha beber água, mas parou no corredor quando ouviu um som vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Ele se aproximou sem fazer barulho e espiou. Júlia estava lá, sentada à mesa dele, rodeada pelas caixas de cartas. Tinha um caderninho do lado e estava fazendo anotações enquanto lia. Sua expressão era de concentração total. Nada de nostalgia,
Nada de emoção. Era como ver alguém estudando para uma prova. Rafael ficou parado, observando. Ela pegou uma carta de 2018, leu rapidamente, anotou algo. Pegou outra de 2016. Leu, anotou. Estava criando um banco de dados mental, catalogando informações que deveria naturalmente lembrar, se realmente as tivesse escrito. Ele voltou para o quarto antes que ela notasse. Deitou-se ao lado de Marina, o coração batendo forte. Júlia estava mentindo. Ele tinha certeza agora. Mas por quê? O que ela queria? E mais importante, como ele poderia provar isso sem revelar? Sem revelar o quê? Ele mesmo não sabia o que estava tentando proteger. Apenas sentia no fundo do peito que expor Júlia significaria expor algo sobre si mesmo também. Algo que ele não estava pronto para enfrentar. Na manhã seguinte, Júlia estava animada durante o café. Pensei em ficar mais alguns dias, se vocês não se importarem, ela disse, olhando entre Marina e Rafael. Está sendo tão bom finalmente poder conversar com você, Rafael. 15 anos são muito tempo. Temos tanto para recuperar. Claro, Marina respondeu imediatamente. Fica o tempo que quiser. Rafael bebeu seu café, sentindo o líquido queimar a garganta. Na verdade, Júlia continuou, mexendo no celular com expressão preocupada. Eu estava vendo minha conta bancária hoje e está bem complicada. Gastei minhas economias na passagem para cá e nos últimos meses tenho estado meio desempregada. Ela disse aquilo de forma casual, como quem comenta sobre o tempo. Mas Rafael viu. Viu o jeito que ela olhou rapidamente para ele enquanto falava. Viu como mediu a reação de Marina. Ah, que situação difícil, Marina disse com empatia genuína. Você está procurando emprego aqui em Floripa? Estava pensando nisso, mas é tudo tão caro, aluguel, depósito. Júlia suspirou, guardando o celular. Desculpa, não queria falar de problemas. Vocês já estão sendo tão gentis. Não seja boba, Marina disse. Estamos aqui para ajudar no que precisar. Verdade, amor? Ela olhou para Rafael, esperando concordância. Ele sentiu a armadilha se fechar ao redor dele. Verdade, ele disse. E Júlia sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas Rafael viu o triunfo escondido ali. Ela tinha vindo buscar algo, e não eram só respostas ou reencontros. Naquela noite, sozinho no escritório mais uma vez, Rafael pegou seu laptop e pesquisou. Livros em Cia Blumenau. Nenhum resultado. Tentou variações. Nada. A livraria que Júlia disse ter trabalhado simplesmente não existia nos registros da internet. Ele poderia confrontá-la com isso. Mas então ela inventaria uma desculpa. Era pequena, não tinha presença online. E ele ficaria parecendo paranoico. Precisava de mais. Precisava de algo definitivo. Voltou para a cama e encontrou Marina ainda acordada, lendo no celular. Amor, ela disse quando ele se deitou. Acho que a Júlia está passando por dificuldades financeiras sérias. Ela mencionou de novo que está sem trabalho. Estava pensando, a gente poderia ajudar com algum dinheiro? Só para ela se estabilizar? Rafael fechou os olhos. Vamos pensar nisso. Você está sendo tão estranho com ela, Marina sussurrou, virando de lado para encará-lo. É quase como se você não quisesse que ela estivesse aqui. Por quê? Não é isso. Então o que é? Como explicar uma sensação? Uma certeza que não tinha base em fatos concretos? Eu só preciso ter certeza, ele disse por fim. Certeza de quê? Rafael olhou para a esposa. Para a mulher que amava, que confiava nele, que nunca questionou as cartas porque acreditava que ele merecia ser amado daquele jeito misterioso e especial. Certeza de que é real, ele mentiu. Quando Marina finalmente dormiu, Rafael ficou acordado, ouvindo os sons noturnos da casa. E lá, vindo do quarto de hóspedes, quase imperceptível, ouviu o som de papel sendo manuseado. Júlia estava lendo as cartas de novo, estudando, preparando-se. Para quê? Ele ainda não sabia. Mas ia descobrir.
mesmo que isso significasse destruir tudo no processo. Uma semana havia passado desde a chegada de Júlia, e ela tinha se tornado parte da rotina da casa de um jeito que assustava Rafael. Ela acordava cedo para ajudar Marina com o café da manhã. Brincava com Lucas enquanto Marina trabalhava. À tarde, ficava no escritório relendo as cartas antigas, embora Rafael soubesse exatamente o que ela estava fazendo. Memorizando, absorvendo, construindo sua persona. E pior, estava funcionando. Os amigos de Rafael, Marcos e Tiago, que o conheciam desde o ensino médio, pediram para conhecer a famosa Letícia. Marina organizou um churrasco no sábado sem nem consultar Rafael. Eles merecem conhecê-la, ela disse empolgada. Eles acompanharam esse mistério por 15 anos. Rafael não conseguiu encontrar um motivo razoável para recusar. Então ali estava ele, numa tarde ensolarada de sábado, assando picanha, enquanto observava Júlia encantar seus amigos mais antigos. Então você realmente via o Rafael todos os dias no colégio e nunca falou com ele? Tiago perguntou, impressionado, tomando sua cerveja. Júlia sorriu com timidez ensaiada. Eu era invisível. Vocês dois eram os amigos dele, lembram? Eu ficava longe, observando. Acho que tinha medo de que se ele me conhecesse de verdade, perderia o interesse. Cara, Marcos disse, virando-se para Rafael com um sorriso. Você viveu um romance de filme sem nem saber. 15 anos! Rafael forçou um sorriso enquanto virava a carne. Marina estava do outro lado do jardim conversando com as esposas dos amigos, todas fascinadas com a história. Lucas corria pelo gramado com as outras crianças. Tudo parecia perfeito, exceto que não era. Você lembra daquela vez que o Rafael quase foi expulso por causa da briga no intervalo? Tiago perguntou de repente, testando. Embora nem soubesse que estava testando. Júlia piscou. Briga? Em 2010, Marcos acrescentou. Quando aquele idiota do terceiro ano tentou bater no Rafael e ele se defendeu. Foi um escândalo. Rafael viu Júlia processar rapidamente. Ah, sim, ela disse depois de uma pausa curta demais para ser natural. Lembro que fiquei tão preocupada. Escrevi uma carta sobre isso, falando que ele tinha feito certo em se defender. O problema, essa briga nunca aconteceu. Tiago tinha inventado para ver a reação dela. Rafael viu o amigo olhar para ele com as sobrancelhas levemente erguidas. Uma pergunta silenciosa. Ela está mentindo? Rafael desviou o olhar de volta para a churrasqueira. Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora e Lucas estava dormindo, Rafael ajudava Marina a organizar a cozinha. Júlia tinha subido para o quarto de hóspedes, ou pelo menos era o que ela tinha dito. Foi bom, não foi? Marina comentou, lavando os pratos. Todo mundo adorou a Júlia. O Marcos até comentou que ela é exatamente como imaginava que seria. É, Rafael disse, secando um copo com mais força que o necessário. Marina parou de lavar e olhou para ele. Rafael, o que está acontecendo? Como assim? Você mal falou com ela o dia inteiro. Ficou naquela churrasqueira como se estivesse se escondendo. E eu vi o jeito que o Tiago olhou para você quando ela falou sobre aquela briga que nunca aconteceu. Rafael congelou. Você percebeu? Claro que percebi. Eu estava prestando atenção. Marina secou as mãos e se virou completamente para ele. Amor, você acha que ela está mentindo? Era a primeira vez que alguém falava aquilo em voz alta. Rafael sentiu um alívio estranho e, ao mesmo tempo, um medo profundo. Eu não sei. Tem coisas que não fecham. Como o quê? A livraria que ela disse que trabalhava não existe. Eu pesquisei. Ela conhece detalhes das cartas porque está lendo elas todas aqui. E hoje ela caiu numa armadilha do Tiago. Concordou com um evento que nunca aconteceu. Marina ficou em silêncio, processando. Por que você não me contou isso antes? Porque não tinha certeza. E porque... Rafael parou procurando palavras. Porque não sei o que vai acontecer se ela realmente estiver mentindo. O que você quer dizer? Se ela está mentindo? Quem escreveu as cartas, Marina? Quem me observou por 15 anos? Essa pessoa ainda está por aí?
Por que parou? Por que nunca se revelou? Rafael sentiu a voz tremer. Tem algo maior nisso tudo e eu não estou entendendo. Marina o abraçou. Então vamos descobrir. Juntos. Vamos confrontá-la. Não, ainda não. Eu preciso de mais certeza. Rafael, por favor, só mais alguns dias. Eu preciso entender o que está acontecendo antes de explodir tudo. Marina concordou, relutante. Mas Rafael viu a desconfiança plantar raízes nos olhos dela também. Na segunda-feira de manhã, Júlia pediu para conversar com Rafael em particular. Marina tinha levado Lucas para a escola e eles ficaram sozinhos na sala. Júlia parecia nervosa, genuinamente nervosa pela primeira vez. Eu preciso te pedir algo, ela começou, sentando na beirada do sofá. E é difícil para mim porque eu odeio pedir ajuda. Rafael esperou, braços cruzados. Eu estou com problemas financeiros sérios, Júlia continuou. Muito sérios. Tenho dívidas com bancos, estou sendo processada por falta de pagamento do aluguel em Blumenau. E... Ela parou, respirou fundo. Eu vim para cá não só para te conhecer. Vim porque não tinha para onde ir. Finalmente Rafael pensou. A verdade começando a aparecer. Quanto você precisa? Ele perguntou, voz neutra. 20.000 reais. Eu sei que é muito, eu sei. Mas se eu não pagar até o fim do mês, vão me processar criminalmente. Podem me prender, Rafael. Ela estava chorando agora. Lágrimas reais, descendo pelo rosto. Vulnerabilidade calculada ou desespero genuíno? Por que você não contou isso logo de cara? Rafael perguntou. Porque tinha vergonha. Porque eu queria que nosso reencontro fosse sobre nós. Sobre 15 anos de conexão. Não sobre dinheiro. Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas eu não posso mais fingir que está tudo bem. Eu preciso de ajuda. Rafael se sentou na poltrona em frente. Júlia, eu vou te fazer uma pergunta e preciso que você seja honesta comigo. Completamente honesta. Ela assentiu, olhos vermelhos fixos nele. Você realmente escreveu aquelas cartas? O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Júlia o encarou por longos segundos. Rafael viu cálculos acontecendo atrás daqueles olhos castanhos. Viu a decisão sendo tomada. Sim, ela disse finalmente, voz firme. Eu escrevi, cada uma delas. Por 15 anos, eu te observei e escrevi e te amei de longe porque era covarde demais para me revelar. E agora estou aqui, na frente de você, pedindo ajuda porque minha vida está destruída e você é a única pessoa no mundo que eu sinto que realmente me conhece. Era uma performance magistral. Se Rafael não soubesse a verdade, se não carregasse aquela certeza pesada no peito, teria acreditado, teria dado o dinheiro, teria abraçado ela e dito que estava tudo bem. Mas ele sabia. Tudo bem. Ele disse em voz baixa. Vou pensar no que posso fazer para ajudar. O alívio no rosto de Júlia foi instantâneo. Sério? Rafael, você não faz ideia do que isso significa para mim. Eu vou pagar de volta, juro, cada centavo. Assim que me estabilizar... Eu sei, Rafael interrompeu. Mas preciso conversar com a Marina primeiro. É muito dinheiro. Claro, eu entendo completamente. Quando Marina voltou, Rafael contou sobre a conversa. Ela ficou em silêncio por um longo momento. 20.000 reais, ela repetiu. Para quitar dívidas que ela nunca mencionou até agora. Ela diz que estava com vergonha. Marina olhou para ele. Você acredita nela? Não, Rafael admitiu. Mas não sei como provar. Então vamos descobrir. Marina pegou o laptop. Processos judiciais são públicos. Se ela realmente está sendo processada, vai aparecer no sistema. Levou 20 minutos de pesquisa. Marina tinha o sobrenome, Júlia Mendes, e a cidade, Blumenau. Procurou no sistema de processos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E encontrou. Júlia Mendes de Oliveira. 3 processos em andamento. 2 por dívidas bancárias. 1 por falta de pagamento de aluguel. Valores que somados passavam dos 20.000.
Então, pelo menos isso é verdade, Marina murmurou, olhando a tela. Ela realmente está sendo processada. Mas foi quando Marina clicou num dos processos para ler os detalhes que tudo mudou. Rafael, ela disse voz estranha. Olha a data de início desse processo. Ele olhou. Maio de 2024. 8 meses atrás. E esse aqui? Marina clicou em outro. Março de 2024. As dívidas eram antigas. Júlia estava com problemas financeiros muito antes das cartas pararem de chegar. Muito antes de ela aparecer na porta deles. Ela planejou isso. Marina sussurrou. Ela descobriu sobre as cartas de alguma forma, viu uma oportunidade e planejou isso. Rafael sentiu algo gelado se instalar no estômago. Preciso confrontá-la. Não sozinho. Vamos fazer isso juntos amanhã de manhã, quando estivermos calmos. Mas Rafael não conseguia esperar. Naquela noite, Rafael encontrou Júlia sozinha na cozinha, bebendo chá. Marina tinha subido para colocar Lucas para dormir. Era agora ou nunca. Nós sabemos, ele disse sem preâmbulo. Júlia olhou para cima, xícara congelada no ar. Sabem o quê? Sobre os processos. Sobre as dívidas. Sabemos que elas começaram muito antes de você aparecer aqui. Sabemos que isso foi planejado. Júlia colocou a xícara sobre a mesa devagar. Rafael, você não escreveu as cartas, escreveu? Você descobriu sobre elas de alguma forma, talvez conhecidos em comum, redes sociais, e viu uma oportunidade. Uma pessoa solitária com uma história romântica de cartas anônimas, dinheiro, uma família estável. Você viu uma saída. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas, mas dessa vez, Rafael viu raiva misturada ali também. Você não entende. Então me explica. Eu não tinha escolha. A voz dela saiu num sussurro intenso. Eu perdi meu emprego. Meu ex me deixou com dívidas. Eu ia ser despejada. Eu estava desesperada, Rafael. E então eu vi um post antigo numa rede social, alguém comentando sobre o Rafael e suas cartas misteriosas, e eu pensei que talvez pudesse se aproveitar disso. Que talvez pudesse encontrar alguém que se importasse. Júlia se levantou, mãos tremendo. Você viveu 15 anos com a fantasia de alguém que te amava. Eu te dei a autora que você queria. Te dei a história com final feliz. Isso te machucou? Machucou a Marina? Ou só te deu exatamente o que você sempre quis? Uma resposta? Rafael ficou paralisado. Porque ela tinha razão num ponto torto e doloroso. Ele tinha aceitado Júlia tão facilmente porque queria que o mistério acabasse. Queria a resposta. Você mentiu para minha família, ele disse em voz baixa. Para minha esposa. Para meu filho. Você invadiu nossa casa com uma fraude. E você vai me denunciar? Júlia perguntou. E havia desafio na voz dela agora. Vai chamar a polícia? Eu não roubei nada. Não forcei ninguém a me deixar entrar. Vocês me convidaram. Me ofereceram casa. Me ofereceram dinheiro. Nós não oferecemos 20 mil reais. Mas iam dar, não iam? Porque vocês são pessoas boas. E eu sou uma pessoa desesperada. Isso me torna criminosa ou só humana? Rafael não tinha resposta para isso. A voz de Marina veio da escada. Você precisa ir embora. Ambos se viraram. Marina estava parada ali, abraços cruzados, rosto duro. Marina, Júlia começou. Amanhã de manhã, você pega suas coisas e vai embora. Nós não vamos te denunciar porque isso seria mais confusão do que vale a pena. Mas você vai embora e nunca mais volta. Júlia assentiu devagar. Tudo bem. Eu vou. Ela olhou para Rafael. Sinto muito. De verdade. Eu só precisava muito que alguém me salvasse. Ela subiu para o quarto. Rafael e Marina ficaram sozinhos na cozinha. Acabou. Marina sussurrou, abraçando o marido. Pelo menos acabou. Mas Rafael não conseguia sentir alívio, porque Júlia tinha feito uma pergunta que não saía de sua cabeça. Se ela não tinha escrito as cartas, quem tinha? Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Marina,
ouvindo a respiração dela se acomodar no ritmo do sono. Quando teve certeza de que ela estava profundamente adormecida, levantou-se. Foi até o escritório. Trancou a porta. Acendeu apenas o abajur da mesa. Abriu a gaveta secreta que Júlia nunca tinha encontrado. A gaveta que nem Marina sabia que existia. Dentro, organizados em envelopes individuais, estavam os rascunhos, centenas deles, 15 anos de rascunhos. Cada carta que Letícia tinha enviado, primeiro escrita a lápis em sua própria letra, depois cuidadosamente passada a limpo com a caligrafia feminina que ele tinha praticado por meses até ficar perfeita. Rafael pegou o primeiro rascunho, março de 2010, e leu sua própria escrita de adolescente. Querido Rafael, sei que você não me conhece, mas eu te vejo todos os dias. Tinha começado como uma mentira pequena. Uma forma de ter algo especial, de ser notado, de criar a ilusão de que alguém o achava importante. E então tinha virado tudo. Sua identidade, sua muleta emocional. Mesmo quando conheceu Marina, mesmo quando foi feliz de verdade, ele não conseguiu parar. Porque admitir que tinha mentido significava destruir tudo que tinha construído. Júlia tinha sido uma impostora, mas Rafael também era. E amanhã, quando ela fosse embora, o mistério continuaria sem resposta. Marina e todos os outros continuariam se perguntando quem tinha escrito as cartas. E ele deixaria que continuassem se perguntando. Porque a verdade real, era algo que ele não tinha coragem de revelar. Não para Marina. Não para ninguém. Talvez nem para si mesmo. Rafael guardou os rascunhos de volta na gaveta. Trancou. Voltou para a cama. E quando amanheceu, Júlia já tinha ido embora. Deixou apenas um bilhete. Desculpa por tudo. Boa sorte encontrando a verdadeira autora. Marina queimou o bilhete. Não quero mais pensar nela. Mas Rafael pensaria, porque Júlia tinha levantado a questão que ele nunca poderia responder. Quem tinha escrito as cartas? E a resposta estava trancada numa gaveta, esperando. Como um segredo que tinha raízes tão profundas que arrancá-lo significaria arrancar pedaços de si mesmo. 3 semanas haviam passado desde que Júlia foi embora. A casa voltou à rotina normal. Rafael trabalhando nos projetos de arquitetura, Marina com suas consultorias de design, Lucas na escolinha. As caixas de cartas continuavam no escritório, intocadas desde a partida de Júlia. Ninguém falava sobre elas, mas o silêncio era pesado. Marina não mencionava mais o assunto diretamente, mas Rafael a pegava olhando para ele com uma expressão que não conseguia decifrar. Questionamento? Desconfiança? Ou apenas curiosidade sobre algo que nunca seria respondido? Uma noite, enquanto preparava o jantar, Marina quebrou o silêncio. Você nunca quis realmente descobrir quem escreveu as cartas, não é? Ela perguntou, cortando tomates para a salada sem olhar para ele. Rafael parou de mexer o molho. Como assim? Em 15 anos você nunca tentou de verdade descobrir. Nunca contratou um investigador, nunca fez análise de caligrafia, nunca procurou pistas reais. Por quê? Eu respeitava o anonimato. Achava que se a pessoa quisesse se revelar, se revelaria. Marina finalmente olhou para ele. Ou você tinha medo do que descobriria? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada e acusatória. Marina, aonde você quer chegar? Não sei. Ela voltou a cortar os tomates. Só acho estranho. A Júlia pode ter sido uma fraude, mas ela levantou uma questão válida. Quem realmente escreveu? E por que você parece não querer saber a resposta? Rafael não respondeu. Porque não havia resposta segura. Foi no sábado seguinte que tudo desmoronou. Marina estava organizando o escritório, uma faxina profunda que ela fazia a cada 3 meses. Rafael tinha saído com Lucas para comprar material de arte e, quando voltaram, encontraram Marina sentada no chão do escritório, cercada pelas caixas de cartas abertas. Mas não eram as cartas antigas que ela segurava. Era algo diferente. O que é isso? Ela perguntou, e sua voz estava estranha, controlada demais. Calma demais.
Rafael sentiu o sangue gelar quando viu o que estava nas mãos dela. Um caderno velho, desbotado. O caderno que ele tinha usado para praticar a caligrafia. Páginas e páginas da mesma frase escrita repetidamente, sua letra gradualmente se transformando na letra delicada e feminina de Letícia. Marina. Eu estava procurando uma pasta de documentos antigos e encontrei uma gaveta que não abre normalmente. Empurrei com força e ela abriu. Ela virou as páginas do caderno, olhos percorrendo a evidência impossível de negar. É sua letra, praticando, mudando, se transformando em Letícia. Lucas estava parado na porta, confuso. Marina se levantou. Lucas, amor, vai lá para o seu quarto brincar um pouquinho, tá? A mamãe e o papai precisam conversar. O menino saiu, sentindo o clima pesado mesmo sem entender. Marina fechou a porta do escritório. Virou-se para Rafael. Explica. Agora. Rafael se sentou na cadeira do escritório. Suas mãos tremiam. Ele tinha imaginado esse momento 1000 vezes nos últimos 15 anos. Mas agora que estava acontecendo, não sabia por onde começar. Eu tinha 16 anos. Ele disse por fim, voz baixa. E era invisível. Marina cruzou os braços, esperando. Você não entende como é ser completamente ignorado. Não é bullying com socos ou xingamentos. Isso pelo menos te coloca no radar. É ser nada. Eu chegava na escola e era como se não existisse. Nos trabalhos em grupo, eu era sempre o último. No recreio ficava sozinho. Quando falava, as pessoas ouviam educadamente e esqueciam no segundo seguinte. Ele respirou fundo, lembrando. Um dia eu estava assistindo um filme, acho que era sobre um cara que recebia cartas de amor anônimas. E eu pensei, que sortudo, ele é especial para alguém. E então eu pensei, e se eu fosse especial para alguém também? Marina continuava em silêncio, apenas observando. Então eu escrevi. A primeira carta. Para mim mesmo. Rafael pegou uma das cartas antigas da caixa mais próxima. Escrevi dizendo que alguém me notava, que alguém achava que eu era interessante. E coloquei na minha mochila como se tivesse aparecido magicamente ali. E mostrou para os amigos. Sim, Marcos e Tiago viram. E de repente, eu era alguém. Eu tinha algo interessante sobre mim. As pessoas me perguntavam sobre as cartas. Eu tinha um mistério. Tinha uma história. Marina se sentou na beirada da mesa processando. E você continuou. Continuei. A segunda carta veio uma semana depois. Depois, todos os dias. Eu praticava a caligrafia em casa. Levei meses para ficar perfeita. Comprava os envelopes, o papel especial, até perfume para borrifar. Criava formas elaboradas de receber as cartas. Deixava na mochila quando ninguém estava olhando, no armário, nos livros. Por 15 anos. Por 15 anos, Rafael repetiu. E a vergonha na voz era palpável. No começo, era só para o ensino médio. Pensei que pararia quando me formasse. Mas aí, as pessoas na faculdade também ficaram sabendo. E eu não queria que acabasse. Não queria voltar a ser invisível. Marina balançou a cabeça incrédula. Você namorou. Você me conheceu. Nós casamos. E você continuou? Eu tentei parar. Rafael se defendeu levantando-se. Depois que te conheci, eu quis parar, mas você achou as cartas tão românticas. Achou que eu era sortudo por ter alguém que me amava daquele jeito. E eu pensei, se eu parar agora, ela vai perguntar por quê. Vai querer saber quem era, o que aconteceu. Então continuei. Só mais algumas. Só até... Eu não sei. Não tinha um fim planejado. Você me enganou, Marina disse. E havia mágoa profunda naquelas palavras. Durante 6 anos de namoro, 6 anos de casamento, 12 anos da sua vida e da minha, construídos sobre uma mentira. Não sobre uma mentira, Rafael tentou explicar. A mentira era sobre as cartas, não sobre nós. Eu te amo de verdade. Lucas é real. Nossa vida é real. Mas você nunca foi real comigo. A voz de Marina finalmente explodiu. Você deixou que eu acreditasse em uma fantasia. Deixou que sua mãe acreditasse, seus amigos.
Todos nós achando que você tinha essa linda história de amor secreto, quando na verdade... Ela pegou o caderno de prática de caligrafia e o jogou sobre a mesa. Na verdade, você estava apenas mentindo. Para todo mundo. Para si mesmo. Rafael fechou os olhos. Eu sei. Eu sei como isso é patético. Acredita que eu sei. Por que você não parou quando a Júlia apareceu? Marina perguntou de repente. Você sabia que ela estava mentindo. Poderia ter exposto ela imediatamente. Por que não fez? E essa era a pergunta mais dolorosa de todas. Porque expor ela significava responder à pergunta: então quem escreveu? E eu não tinha resposta segura para dar. Eu ficaria lá, sendo pressionado, e eu teria que mentir de novo ou confessar. E eu não estava pronto para nenhuma das duas. Marina passou as mãos pelo rosto. A Júlia estava desesperada e usou você, mas pelo menos ela tinha uma razão. Dívidas, desespero financeiro. Você? Qual era sua desculpa? Solidão de adolescente? Isso justifica 15 anos de mentiras? Não justifica, Rafael admitiu, voz quebrando. Nada justifica. Mas virou. Um vício. Virou quem eu era. Rafael, o cara das cartas misteriosas. Sem elas eu voltaria a ser ninguém. Você é marido, Marina disse, lágrimas começando a descer. Você é pai. Você é arquiteto. É amigo. É filho. Você é tantas coisas reais. Por que elas não eram suficientes? Rafael não tinha resposta. Apenas se sentou de novo, enterrando o rosto nas mãos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Marina, voz trêmula, mas firme. Eu preciso de tempo. Preciso processar isso. Preciso... Não sei o que preciso, mas não é estar aqui agora. Você vai embora? Rafael perguntou, e havia pânico real na voz. Não sei. Talvez. Talvez só por alguns dias. Vou ficar na casa da minha mãe com o Lucas. Marina se levantou, limpando as lágrimas. Você vai contar para sua mãe? Rafael não tinha pensado nisso. Eu... deveria? Ela merece saber. Todos merecem. Mas isso é escolha sua. Marina parou na porta. Você criou um castelo de cartas, Rafael. Literalmente. E agora ele desmoronou. Só espero que você consiga reconstruir algo real dos escombros. Ela saiu. Rafael ouviu os sons dela arrumando malas no quarto, explicando para Lucas que iam visitar a vovó por uns dias. Ouviu a porta da frente fechar. Ouviu o carro indo embora. E ficou sozinho no escritório, cercado por 15 anos de mentiras escritas à mão. Marina voltou 3 dias depois. Não disse que tinha perdoado. Deixou claro que não tinha, mas disse que não ia embora. Eu casei com você, ela explicou, sentada no sofá da sala, enquanto Rafael ficava de pé, inseguro sobre onde se posicionar. Casei com um homem real, não com a fantasia das cartas. E aquele homem, o que acorda cedo para fazer café da manhã para o filho, o que trabalha duro, o que me faz rir, aquele homem ainda existe. Mas você vai precisar provar isso agora. Sem máscaras, sem mentiras. Eu vou, Rafael prometeu. Eu juro que vou. E você vai fazer terapia. Isso não é negociável. Eu vou. E você vai ser honesto comigo. Sempre. Mesmo quando doer. Mesmo quando for constrangedor. Entendeu? Entendi. Marina respirou fundo. Eu contei para a minha mãe. Ela ficou chocada. Mas entendeu. Você vai contar para a sua? Rafael assentiu. Hoje à noite. E assim fez. Ligou para Dona Elisa, pediu para ir até a casa dela. Sentou-se na mesma cozinha onde tinha crescido e contou tudo. Sua mãe chorou. Não de raiva, de tristeza. Meu filho estava tão sozinho assim? Ela perguntou entre lágrimas. Eu não vi? Eu não ajudei? Não foi culpa sua, mãe, Rafael disse. Foi minha. Minha solidão, minhas escolhas, minhas mentiras. Dona Elisa o abraçou forte. Você vai consertar isso. Vai buscar ajuda. Vai ser honesto. Promete. Prometo. Os amigos nunca souberam a verdade completa. Rafael e Marina decidiram que alguns segredos podiam ser guardados, não por vergonha, mas por compaixão. Descobrimos que a autora das cartas faleceu há alguns anos.
Foi a história que contaram. Por isso nunca se revelou. Era uma mentira gentil. Uma mentira que fechava o capítulo sem destruir mais relacionamentos. 6 meses depois, Rafael estava numa sessão de terapia. Já era a 15ª. A terapeuta, doutora Camila, o ajudava a desempacotar 15 anos de comportamento compulsivo. Você usou as cartas como um objeto transicional, ela explicou numa das sessões. Como uma criança usa um cobertor de segurança. Elas te davam validação externa que você não conseguia gerar internamente. O problema é que objetos transicionais são para superar, não para carregar pela vida toda. Eu sei disso agora, Rafael disse. Mas como eu paro de sentir que sem alguma coisa especial sobre mim, eu volto a ser invisível. Trabalhando na construção de uma identidade real, baseada em quem você realmente é, não em quem você finge ser. Foi um processo doloroso. Alguns dias, Rafael acordava e sentia a vontade de escrever apenas mais uma carta. Só uma. Para se sentir especial de novo, mesmo que por um momento. Mas não escrevia. Resistia, e aos poucos, a vontade diminuía. Marina estava reconstruindo a confiança também, devagar, cuidadosamente. Eles faziam terapia de casal uma vez por semana, conversavam mais. Rafael aprendeu a ser vulnerável de verdade, não a vulnerabilidade performática das cartas autoescritas. Eu tenho medo de não ser interessante, ele confessou numa noite, deitado na cama ao lado dela. Você é interessante, Marina respondeu. Você desenha, você é bom pai, você faz piadas ruins que me fazem rir. Você não precisa de mistérios para ser interessante. Só precisa ser você. E se eu não for suficiente? Então não vai ser para as pessoas certas. Mas eu ainda estou aqui, não estou? Mesmo depois de tudo. Era verdade. Isso significava mais que 15 anos de cartas autoescritas jamais poderiam significar. 1 ano após a revelação, Rafael fez uma fogueira no quintal. Marina estava ao lado dele, segurando Lucas no colo. Tem certeza? Ela perguntou, olhando para as caixas de cartas ao lado da fogueira. Tenho, Rafael disse. Elas não me definem mais. Ele começou a jogar as cartas no fogo, uma por uma no início, depois em pilhas. 15 anos de mentiras virando cinzas. Lucas assistia, fascinado pelas chamas, sem entender o simbolismo do que estava acontecendo. Marina jogou o caderno de prática de caligrafia por último. Adeus, Letícia, ela disse com um meio sorriso. Adeus, Rafael repetiu. Não foi mágico. Queimar as cartas não curou instantaneamente 15 anos de compulsão. Mas foi um começo. Foi um ato físico de deixar ir. 2 anos depois, Rafael estava num encontro de ex-alunos do Colégio São Paulo. Marcos e Tiago estavam lá, junto com outras pessoas que ele não via há anos. Uma mulher se aproximou. Sofia, da turma dele. Ela tinha sido popular na época, uma das que nunca notaram Rafael. Oi, Rafael, ela disse com um sorriso genuíno. Há quanto tempo? Ouvi dizer que você é arquiteto agora. Que legal! Eles conversaram por alguns minutos sobre trabalho, vida, mudanças. E então Sofia disse algo que ficou com Rafael. Sabe, eu sempre lembrava de você no colégio. Você era quieto, mas sempre tinha respostas inteligentes nas aulas. Eu pensava, aquele cara é diferente, deve ser bem interessante. Rafael ficou surpreso. Sério? Eu achei que eu era invisível. Para alguns, talvez, mas não para todos. Sofia deu de ombros. Às vezes, a gente acha que ninguém nos vê, mas as pessoas veem, só não dizem. Depois que ela foi embora, Marcos comentou. Cara, você não contou sobre as cartas. Normalmente você mencionava. Rafael sorriu. Não preciso mais. Por quê? Porque descobri que sou interessante mesmo sem elas. E pela primeira vez em muito tempo, ele realmente acreditava nisso. 3 anos depois, Rafael estava no escritório em casa, trabalhando num projeto de uma escola infantil. Lucas, agora com 7 anos, entrou correndo. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, campeão. A tia Amanda na escola disse que o pai dela recebe cartas de amor da mãe dela até hoje.
Você e a mãe fazem isso? Rafael olhou para o filho e sentiu um aperto no peito. Mas não de vergonha, de gratidão. Gratidão por ter superado, por ter encontrado algo real. Não, a gente não faz. Mas sabemos que nos amamos mesmo sem cartas. Às vezes, as palavras ditas de frente são mais importantes que as escritas, sabe? Lucas pensou sobre isso. Faz sentido. Tá bom, pai. Vou voltar a brincar. Ele saiu correndo. Marina apareceu na porta alguns segundos depois. Ouviu a conversa? Ouvi, ela disse, entrando e se sentando na beirada da mesa dele. Você se saiu bem. Obrigado. Marina olhou ao redor do escritório. As prateleiras agora cheias de livros de arquitetura, plantas de projetos, fotos da família. Nenhum vestígio das caixas de cartas que um dia dominaram aquele espaço. Você está orgulhoso de você? Ela perguntou de repente. Rafael parou para pensar. Estou. Não pelo que fiz. Pelo que consegui parar de fazer. E pelo que construí no lugar. Eu também estou, Marina disse, beijando o topo da cabeça dele. Você fez o trabalho duro. Continua fazendo. E continuava mesmo. Terapia semanal, conversas honestas, momentos de vulnerabilidade real. Não era fácil. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Mas era real. E isso, Rafael tinha aprendido, valia mais que qualquer fantasia cuidadosamente construída. A história de Rafael nos lembra que as máscaras que usamos para nos proteger podem, eventualmente, se tornar prisões. Ele criou uma mentira aos 16 anos, não por maldade, mas por solidão. Por querer ser visto, ser especial, ser lembrado. E essa mentira cresceu até dominar 15 anos da sua vida, comprometendo seus relacionamentos mais importantes. A solidão na adolescência é real. O bullying silencioso, aquele de ser simplesmente ignorado, de existir mas não importar, deixa marcas profundas. E essas marcas podem nos levar a criar versões de nós mesmos que parecem mais aceitáveis, mais interessantes, mais dignas de amor. Mas viver numa fantasia, por mais confortável que seja, sempre cobra seu preço. Rafael quase perdeu seu casamento. Quase perdeu a si mesmo. O que o salvou foi coragem. Não a coragem de criar a mentira, mas a coragem de parar de vivê-la. Se você se identifica com a sensação de Rafael, de precisar ser especial de alguma forma para ser notado, de carregar máscaras que construiu há tanto tempo que esqueceu seu rosto real por baixo delas, saiba que você não está sozinho e que há ajuda disponível. O CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por dia, pelo número 188, para conversar sobre solidão, ansiedade ou qualquer dificuldade emocional. CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, oferecem apoio psicológico gratuito. Terapia não é luxo, é ferramenta de sobrevivência e transformação. Rafael construiu um castelo de cartas que desmoronou. Mas dos escombros, construiu algo real. Algo que não precisava de mentiras para se sustentar. E se ele conseguiu, você também pode. Se esta história te fez refletir, deixe seu like e se inscreva no canal. E lembre-se, você não precisa de mistérios para ser interessante. Você já é suficiente, exatamente como é. Nos vemos no próximo arquivo.